Muito bem, estamos de volta com bola rolando nesta sexta-feira, feriadão nacional. Vamos falar um pouquinho de uma alegria do torcedor da Lusa, portuguesa que nem Fênix, está ressurgindo das cinzas. E nós temos um colega aqui no Grupo Bandeirantes, chamado Júlio Gomes, que toda noite apresenta aqui, junto com o Tomás Rafael, depois do jogo, que está sorrindo de orelha a orelha e fez esse post que você está vendo aqui nas redes sociais. A portuguesa vive. 14 de novembro de 2024, esse é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Presidente Antônio Carlos Castanheira, muito boa noite. É isso mesmo? A portuguesa foi refundada, presidente. Boa noite. Boa noite, Cacá. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Ivan. Foi um dia histórico, né? Onde a gente pretendia fazer a aprovação da SAF e deu tudo certo. Conseguimos a aprovação para que a gente possa entrar na era moderna do futebol, né, Cacá? Presidente, eu sei que tem muita coisa a ser dita. Os nossos companheiros vão entrar nessa questão da SAF, que é muito importante. Mas eu queria que o senhor começasse pelo final dizendo o seguinte: esse processo de sucateamento, se é assim que a gente pode chamar da portuguesa ao longo desses anos, aconteceu por que motivo? Falta realmente de dinheiro? Porque o patrimônio da portuguesa é muito grande. Patrimônio imaterial da marca, da torcida e da área física, ali na zona norte de São Paulo. Quem não gostaria de ter a área onde fica o famoso estádio do Canindé, onde eu já frequentei dezenas de vezes para transmitir jogos e tal. O que aconteceu ao longo desse tempo para a portuguesa chegar aonde chegou, presidente? Cacá, eu tenho uma observação minha, né? Eu acho que os anos 2000, esses 25 anos, não foram fáceis para a portuguesa. Quando a gente teve a primeira queda em 2002, vocês vão se recordar, a portuguesa começou a descer a ladeira. Para mim, o principal ponto de observação foi que a portuguesa não conseguiu se adaptar ao novo modelo de gestão do futebol moderno, que começou e se iniciou nesse período, né? Depois teve o caso Everton, que foi um tiro de misericórdia, e juntamente com isso, sucessivas renúncias de presidentes que não souberam lidar com a situação de bloqueios, leilão, que é muito difícil você trabalhar realmente administrativamente uma empresa ou um clube que está sendo bloqueado. Então, na minha visão, a falta de planejamento futuro para mudar o pensamento da portuguesa quando o futebol começou a ficar moderno, né? E depois o caso Everton, foram dois fatores que culminaram com essa situação que a gente está tentando resgatar agora, Cacá. Muito bem. Você lembra do caso Everton? Vocês lembram? 2013. Vamos rememorar para quem não lembra, que era um jogador que não podia ter sido escalado e acabou sendo escalado. Acabou entrando na partida e isso fez com que a portuguesa fosse rebaixada em 2013, no Campeonato Brasileiro. Aliás, muito por conta do Mário Bittencourt, que hoje é presidente do Fluminense. Fiquem à vontade, meus amigos. Presidente Castanheira à disposição. Quer começar? Vai lá, Ivan, por favor. Presidente, prazer em ouvi-lo. É o Ivan. Presidente, eu gostaria que você trouxesse alguns detalhes com relação à SAF, como tudo isso vai acontecer, quem estará à frente do futebol da portuguesa a partir de agora, e o Canindé vai sofrer uma reforma, presidente? Sim, Ivan. Na verdade, a gente conseguiu fechar com os investidores, né? Tauá, a Revi, a XP, que está fazendo toda a estruturação. Né? As duas operações que a gente já perseguia, e eu particularmente desde vice-presidente de marketing, a modernização do complexo do Canindé com uma arena, né? Uma arena. Até porque todos aqui devem concordar que é o melhor espaço da cidade de São Paulo, e eu sempre entendi que esse projeto da Arena era o projeto que poderia gerar receitas suficientes para quitar o passivo gigantesco, o passivo histórico em que a portuguesa se meteu nesses últimos anos, né? E concomitante a isso, a profissionalização do futebol, que é uma coisa também que eu vinha perseguindo desde que eu assumi a presidência da portuguesa. E nessa operação eu consegui juntar
as duas situações, né? Modernizar o Complexo Canindé através dessa arena que está sendo mostrada e a profissionalização do futebol entrando também na era moderna dentro de campo. Foi um trabalho árduo, os investidores que estão fazendo toda a estruturação desses dois projetos têm como principal objetivo o futebol. Aí não vai se construir shopping, prédio residencial, é uma arena para jogar bola, fazer show, gerar receita e pagar dívida. Basicamente é isso. E quem será o CEO, presidente? Então, já está se discutindo, vai ser o Alex, né, Bourgeois, e o André Beringer, que estão à frente desse projeto. Obviamente agora, a partir da outra semana, quando a gente tiver a concretização da Assembleia, que vai chancelar todas essas aprovações, nós vamos sentar para fazer toda a organização e o planejamento do futebol. Já existe um organograma montado, já existe um planejamento de 5 anos para o futebol da Portuguesa. Ivan, eu não lembro da Portuguesa fazer planejamento de 5 anos em futebol, né? Então, acho que agora a gente vai conseguir fazer um trabalho adequado, um planejamento de médio, né, e longo prazo. Óbvio que a gente não vai estalar o dedo e pôr a Portuguesa na Série A de uma vez. Esses 5 anos são fundamentais. Inclusive, foi apresentado para a torcida, para todos os conselheiros, esse planejamento do futebol em 5 anos. E eu espero que tudo dê certo dentro de campo, que a gente consiga os objetivos e voltar para a Série A do Brasileiro, até porque no Paulista nós já estamos indo para o 3º ano na minha gestão, né, na Série A. Esse ano, inclusive, fomos para os mata-matas finais contra o Santos e fora de campo com a Arena. Aliás, o local, para quem não é de São Paulo, o local onde está o Canindé, além da área muito grande ali, é privilegiadíssimo. Fica do lado da maior rodoviária da América Latina, que é a estação no Tietê, com terminal de trens, de metrô ali. Fica na entrada e na saída de rodovias importantíssimas, como o Presidente Dutra, Ayrton Senna, Fernão Dias. Lugar muito privilegiado. Acho que melhor impossível. Imagina quanto que não vale a área da Portuguesa, que ficou parada durante esse tempo todo, né, Bernardo? Bastante, Cacá. Concordo com você. Agora tem uma pergunta para o presidente. Primeiramente, boa noite, presidente. O Bernardo falando. Queria falar a respeito do planejamento. O senhor falou no planejamento aí para 5 anos, mas tem um Campeonato Paulista começando daqui 2 meses, né? Quem vai ser o técnico da Portuguesa, presidente? Oi, Bernardo, boa noite. Eu só quero reforçar um ponto do Kaká, só para você ter uma ideia da força da Portuguesa, né, da comunidade portuguesa que se plantou lá há 104 anos, né, de história. A rodoviária chama, o metrô chama Tietê Portuguesa, né? E a rua, que era a antiga Azurita, não sei se vocês lembram da Galinhada do Bahia, Sim. Agora passa a se chamar Associação Portuguesa de Desportos. Então, é um complexo totalmente voltado para o projeto da PESA, com o apoio do município, né? Com relação ao planejamento do futebol, Bernardo, a gente, os investidores, paralelamente a esse ritual de aprovação que a gente teve que passar para seguir os estatutos da Portuguesa, que foi o COF, o Conselho e agora a Assembleia, eles já fizeram um trabalho de identificação do diretor executivo de futebol, né, da comissão técnica e do treinador e até de jogadores. Esse trabalho está muito bem adiantado. Obviamente eu não posso externar aqui, né, porque a gente vai se reunir segunda-feira, porque a gente só pode anunciar com contrato assinado. Eu já cansei de ver anúncio de contratação que você não finalizou o contrato e depois não deu certo, né? Então isso está bem adiantado. Eles trabalharam paralelamente, já sabendo que a dificuldade dos atrasos e desse ritual todo até se aprovar a SAF da Portuguesa iria impor um atraso muito importante e significativo e que poderia atrapalhar a estreia da Portuguesa, que no Paulistão, inclusive, vocês viram que foi antecipado para o dia 15 de janeiro, né? Então, encurtou ainda mais o trabalho. Então, esse adiantar que os investidores fizeram já confiando e acreditando na aprovação, vai fazer com que, a partir de segunda-feira, a gente possa colocar tudo em prática e tentar entrar no planejamento de dezembro, né? Na pré-temporada, já com um time,
com o treinador e toda a linha de back-office de futebol montada. Ô, presidente, a gestão por SAF no futebol brasileiro é algo, vamos dizer, recente, vamos chamar assim, coisa de 3 anos aí. A Argentina, por exemplo, discute-se até hoje, e até agora não foi aprovada a questão da SAF. E por experiência, a gente tem alguns clubes que deram certo, outros não deram tão certo. Cruzeiro, por exemplo, revendeu a SAF recentemente. O Vasco da Gama, que também faz parte da colônia portuguesa, está com um problema muito sério. Aliás, ontem, o Pedrinho deu uma entrevista, chamou a imprensa, né, para entrevista coletiva, e a gente tem um trecho da fala do Pedrinho que eu queria que depois o senhor comentasse, porque é uma SAF que não deu certo. Eu tenho a impressão que vocês aí avaliaram bem a situação dos clubes que a SAF funcionou e outros que não está funcionando convenientemente. Vamos ouvir o que o Pedrinho falou. Eu quero vender a Vasco SAF. Eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. Não sei. Tem conversas com mais de um investidor que são conversas muito iniciais. Se chegar um investidor, obviamente a gente muda o planejamento, porque você vai chegar a um aporte, você vai atacar a dívida, continuar atacando a dívida, mas de uma forma muito mais agressiva, e você vai no mercado também procurar jogadores de um nível muito melhor. Presidente, como é que vocês mapearam as consequências dos clubes que a SAF está funcionando e dos clubes que a SAF não está funcionando? Cacá, eu tenho uma observação aí, uma opinião minha particular, né, com relação ao Cruzeiro e o Vasco. Apesar do que o Pedrinho acabou de falar, né, saiu um investidor, mas vai entrar outro, né? O modelo de negócio da primeira SAF pode não ter dado certo, mas vai ter uma sequência, pelo que eu entendi da fala do Pedrinho, né? Então é uma sequência profissional, é uma sequência que vai continuar na Sociedade Anônima do Futebol no Vasco. E aí é só olhar também o Cruzeiro, a situação em que o Cruzeiro estava antes da entrada da SAF, antes da entrada do Ronaldo. Eu lembro que o Cruzeiro tinha risco até de não disputar o campeonato, e o Cruzeiro se reergueu. Eu sou totalmente a favor de profissionalizar o futebol, e quando a gente fala futebol, não é só apenas as 4 linhas, né, de você se adaptar ao futebol moderno, mas principalmente a gestão fora das 4 linhas, Cacá. Porque quando eu cheguei na Portuguesa, se misturava receitas de clube com do futebol, a gente não tinha uma coisa bem delineada na Associação Portuguesa de Desportos do que era futebol e do que era clube. As pessoas que trabalhavam na linha de back-office, de retaguarda, o mesmo contrato da festa junina, quem fazia o contrato da festa junina era o que fazia também o de jogador de futebol. Então, quando eu cheguei em 2020, na prática, ainda que eu não tenha tido 100% de êxito, né, porque eu passei por uma pandemia de 2 anos, a separação do futebol eu já fiz, né? Então, a parte administrativa, operacional, já está tudo lá no CT, não tem mais nada do futebol no Canindé, né? A SAF veio homologar a lei e abençoar para que a gente pudesse ter o futebol profissional oficializado por uma lei, mas eu vejo que o futuro da Portuguesa tende a melhorar, não tende a voltar ou a piorar, porque também, Cacá, piorar as coisas da Portuguesa, que você conhece a Portuguesa bastante, né? Piorar do jeito que estava antes de eu assumir em 2020 era impossível. Se piorar aquilo lá, era fechar as portas, né, Cacá? Aliás, então, o senhor foi pé quente, porque o senhor chegou, já conquistou a Copa Paulista, que, aliás, foi transmitido aqui no Band Esportes por mim e pelo Júlio Gomes. Nós transmitimos ao vivo o último título que a Portuguesa conquistou, 2020. Aliás, nessa esteira, né, presidente? Porque, assim, algumas pessoas torcem o nariz com relação à SAF, enfim, algumas deram certo, outras nem tanto. Mas, assim, para ficar claro com relação à Portuguesa, havia uma outra possibilidade, presidente, ou não? Exatamente, Ivan, é o que eu estou falando. No caso da Portuguesa, e vamos cá entre nós, né? Todos os casos têm as suas particularidades. Você não pode medir todos por um que deu errado, né? Porque muitos deram certo. A questão de dar certo ou dar errado, no mundo empresarial, são as pessoas qualificadas que você consegue
colocar para administrar a operação. Eu confio muito nos investidores que estão chegando, no apetite do André, do Alex, que vai ficar a SAF da Portuguesa, e é o que eu falo, voltar à Portuguesa. A Portuguesa faz agora, e de repente seja pior do que o que já tinha, na minha opinião, é impossível. É impossível. Oi, Berna. Presidente, a previsão de aporte financeiro é de R$1 bilhão. Como é que vai ser o escalonamento desse investimento aí na Portuguesa? Boa pergunta, Bernardo. Isso daí tem que deixar bem explicado ao torcedor, à mídia em geral, né? A situação, ela é são divididas em três, né? O investimento no futebol, né? Que se prevê um investimento de um financiamento de 150 milhões, mais 143 de receitas oriundas do planejamento dos 5 anos. Então, você totaliza aí 263 milhões de investimento e receita da operação dos 5 anos. Aí você tem o pagamento, né, a estruturação da dívida e do passivo histórico da Portuguesa, que hoje está contabilizado aí em 550 milhões, né? Atualizando, mais ou menos isso. Obviamente que a ideia numa reestruturação é você diminuir negociação esse passivo. E você tem um investimento no complexo e na arena, que são 500 milhões. Obviamente você soma tudo isso, dá 1,2 bilhão, né? Mas o final da operação, se tiver êxito, por exemplo, você vai fazer uma arena, tá? Uma expectativa de se gastar 500 milhões, mas o mesmo material que você vai construir a arena, você consegue finalizar com 480 milhões, você economizou 20, né? A mesma coisa é o orçamento do futebol. Você pode atingir a Série A daqui a 5 anos ou a Série B e não ter gasto todo o orçamento de 263 milhões. Ou seja, você conseguiu um êxito, e enxugou e conseguiu atingir o objetivo com menos recursos. Mas, a grosso modo, as três situações geram basicamente esse valor, analisando pura e secamente, sem que tenha o êxito do resultado ou até do déficit da operação, né? Presidente, estamos muito felizes com essa nova conquista da Portuguesa. Para encerrar, eu queria fazer 2 perguntas, uma muito fácil e outra um pouco mais difícil de serem respondidas. A fácil é a seguinte: a festa junina vai continuar com a SAF? É a melhor festa junina do Brasil que tem a Portuguesa. Vai, Cacá, vai. Deixa eu reforçar, né? A festa junina, Cacá, continua na Associação Portuguesa de Desportos. Vai ter um espaço de 22 mil metros quadrados, destinado ao clube. Nesses slides que você passaram aí, tem o clube social, que a gente precisa revitalizar. Você lembra, Cacá, as piscinas foram pro chão, a Portuguesa entrou num processo de degradação muito ruim, o Canindé perdeu toda a área social e esses 22 mil metros quadrados nesse projeto vão ser modernizados, reformulados para outros equipamentos e, obviamente, vai ter o espaço para a nossa querida festa junina. Muito bem. Agora, a pergunta mais difícil, presidente. Quem é que ganhou aquele título de 73, presidente? Eu sou santista, hein, presidente? Olha o que o senhor vai falar. Cacá, foi a Portuguesa. Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Os caras falam do pênalti, que o Otto Glória mandou todo mundo pro vestiário, que o Armando Marques errou a conta, mas ninguém fala do gol anulado do Cabinho no segundo tempo da prorrogação. E é Zecão, Cardoso, Pescuma, Calegari, Isidoro, Badeco, Basílio e Enéas, Xaxá, Cabinho e Ilcinho, Otto Glória, o maior time da Portuguesa. O Armando Marques, no dia seguinte, disse que foi erro de Mobral. Existia o tal do Mobral, porque ele contou errado os pênaltis, né? O Santos fez 2, a Portuguesa já tinha perdido 3, aí todo mundo foi pro vestiário, depois que lembraram que ainda havia possibilidade de reverter o marcador. A Portuguesa foi embora. Todo mundo... Ô, presidente, vamos ficar de bem, meio a meio, do jeito que tá bom, presidente? Tá bom, não vamos brigar, Cacá, fechou. Parabéns, viu, presidente? Boa sorte aí para toda a coletividade lusa. Obrigado, Cacá, Bernardo, Ivan, pelo carinho com a nossa Portuguesa. Eu espero estar plantando novos 100 anos e aí a Portuguesa ter uma vida mais fácil do que nesses últimos 20 anos aí que foi difícil. Muito bom. Ótima notícia para o torcedor da Portuguesa. Nós vamos sair para o intervalo aqui no Bola.